Sempre achei que nada de sobrenatural acontecia de verdade. Sempre pensei que eram só histórias para assustar, ou coisas que as pessoas diziam por acreditar em algo que não conseguiam entender. Mas tudo mudou naquela noite, quando algo estranho aconteceu na casa da minha avó, uma rezadeira que todos conheciam. Eu sempre a admirava, mas também ficava um pouco desconfortável com as coisas que ela fazia. Ela passava horas fazendo orações e rezando o terço, limpando a casa com ervas e rezas. Para ela, tudo tinha uma explicação espiritual. Eu estava na casa dela, como sempre, e algo estava diferente naquela noite. A casa, que já era antiga e um pouco sombria, parecia ainda mais silenciosa. A noite caiu rápido e o ambiente estava mais frio do que o normal. Minha avó, com seu jeito tranquilo e acolhedor, me chamou para ir até a sala. Eu estava cansado, mas decidi acompanhá-la. Ela sentou na sua cadeira favorita, aquela velha poltrona que estava lá há décadas, e começou a rezar baixinho, com os olhos fechados, como sempre fazia. Era algo tão rotineiro para ela que eu nem pensava muito nisso. Mas algo naquela noite me fez sentir que algo estava errado. Olhei ao redor e notei que a sala estava vazia, sem o som da televisão, sem as conversas típicas da casa. Um silêncio pesado parecia ter tomado conta de tudo. Eu estava sentado no sofá, apenas observando minha avó, quando, sem querer, percebi que o relógio na parede havia parado. A sensação de desconforto aumentava, e foi então que percebi, ou melhor, senti algo, um calafrio na espinha, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Então, percebi que o ar estava mais gelado, o que me fez arrepiar. Minha avó não parecia notar nada, como se estivesse em seu próprio mundo, rezando, mas algo me dizia que ela sabia. Foi quando a luz começou a piscar, interrompendo o silêncio da casa. Primeiro, o zumbido da lâmpada foi fraco, quase inaudível, mas logo aumentou. Eu olhei para a luz, tentando entender o que estava acontecendo, e quando olhei de volta para minha avó, ela tinha os olhos fixos na porta da sala. Não olhava para mim, não parecia me ver. Ela estava como em um estado de transe, observando algo que eu não conseguia perceber. Eu me levantei lentamente, tentando descobrir o que estava acontecendo, quando a sombra apareceu. Eu não sabia o que era, mas a figura estava lá, parada na porta, observando-nos. Ela não fazia barulho, apenas se movia suavemente, quase como se estivesse flutuando. Eu estava paralisado de medo. Minha avó, sem mudar sua expressão, falou, baixinho, sem desviar o olhar da porta. Dele veio. Eu, sem entender, apenas continuei observando, sem coragem para perguntar mais nada. Foi então que a figura se aproximou, e a casa pareceu ainda mais silenciosa. Eu não conseguia mais respirar direito, o ar estava denso. O medo tomou conta de mim, e a sombra se aproximou cada vez mais, até que eu senti que algo estava se conectando entre mim, minha avó e aquele ser. Ela, que sempre tinha respostas para tudo, parecia agora tão distante. Ela murmurou algo que eu não consegui entender. A sombra, então, se afastou lentamente, como se estivesse indo embora, mas a sensação de estar sendo observada não desapareceu. Eu queria gritar, correr para longe dali, mas não consegui. A sombra desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu, e o ambiente voltou ao seu silêncio opressor. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas meu corpo estava em um estado de alerta, meus músculos rígidos, sem conseguir relaxar. Minha avó continuava a rezar, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse percebido aquela presença estranha. Mas eu sabia que ela sabia, porque a expressão em seu rosto estava diferente. Ela parecia cansada, como se estivesse travando uma batalha que eu não conseguia compreender. Eu, no entanto, ainda não conseguia tirar os olhos da porta. Cada estalo que vinha da casa me fazia tremer, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer me deixava inquieto. O relógio na parede, que antes estava parado, agora voltou a funcionar, mas parecia que o tempo estava passando mais devagar. Os minutos se arrastavam. Foi então que minha avó, sem me olhar, falou, ele vai voltar. Não é a primeira vez. Eu não sabia se deveria perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas o medo estava tomando conta de mim, e a ideia de ouvir mais sobre aquela presença me aterrorizava. No entanto, não consegui ficar em silêncio. Eu precisava saber mais. Quem vai voltar? Perguntei, minha voz tremendo. Ela levou alguns segundos para responder, com a voz baixa e firme, como se não quisesse que ninguém mais ouvisse, do espírito que protege a nossa casa. Ele é um protetor, mas também é vingativo. Eu o invoquei há muito tempo, quando a casa estava prestes a cair em desgraça, mas agora ele busca algo mais. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer com essa informação. Um protetor?
Vingativo? Isso não fazia sentido algum. Mas ele não pode fazer mal, pode? Eu falei, tentando entender o que estava acontecendo. Minha avó, finalmente, olhou para mim. Seus olhos estavam cansados, mas ainda assim transmitiam uma sabedoria que eu não conseguia compreender por completo. Ele não faz mal, mas ele exige respeito. E, uma vez que o chamamos, não podemos simplesmente ignorá-lo. Ele vem quando sente que a casa precisa de algo ou de alguém. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. A sensação de que algo estava errado só aumentava. A sombra, que antes estava na porta, agora parecia estar dentro da sala novamente. Eu podia sentir a presença, mas não via nada. O ar estava gelado, pesado. Olhei para minha avó, e vi que ela não estava mais rezando. Ela estava observando a sala com uma expressão tensa, como se estivesse esperando algo. E então, um barulho vindo da cozinha me fez saltar. O som de um prato caindo no chão, seguido de uma risada baixa, gutural, que fez meu coração quase parar. A risada parecia vir de dentro da casa, mas não havia ninguém ali. Eu me levantei, com os pés quase sem tocar o chão, e fui em direção à cozinha, hesitante. Mas antes de dar mais um passo, minha avó sussurrou: "Não vá." Eu congelei. Não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo, mas o medo era tanto que minhas mãos começaram a suar. A risada continuou, mais alta, como se alguém estivesse ali, rindo de mim. Eu queria sair dali, correr para fora da casa, mas minha avó me segurou pelo braço com uma força inesperada. "Você não pode sair. Ele vai te encontrar se você sair." As palavras dela ecoaram na minha mente, mas não fazia sentido. O que estava acontecendo? Quem era o ele? Eu fiquei ali, paralisado, enquanto minha avó me segurava com um aperto quase sobrenatural. A risada que vinha da cozinha estava cada vez mais alta, mais distorcida, como se o som não fosse mais humano. Era um mistério, uma presença maligna ou protetora, mas ao mesmo tempo, inexplicável. O medo estava tomando conta de mim e minha mente não conseguia mais processar a realidade. Tudo parecia distorcido, como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Minha avó, apesar de estar visivelmente assustada, não demonstrava um pingo de fraqueza. Ela parecia saber exatamente o que estava acontecendo, mas, por algum motivo, não queria me contar. Eu tentava entender o que ela queria dizer com o "ele vai te encontrar", mas, em vez de respostas, o silêncio se fazia cada vez mais insuportável. Foi quando o som da risada cessou repentinamente, e o silêncio voltou a ser opressor, mais pesado do que antes. Eu não sabia se deveria agradecer por aquilo ou se estava apenas prestes a ser ainda mais aterrorizado. Minha avó, com os olhos fixos na porta da cozinha, disse, com voz firme: "Vá agora, ele vem, você vai ver." Eu queria gritar, correr, pedir para ela me explicar tudo, mas as palavras me faltaram. O ar parecia ter ficado mais denso, quase irrespirável. De repente, a porta da cozinha se abriu sozinha, e uma sombra escura, sem forma definida, apareceu na entrada. Ela estava ali, imóvel, como se estivesse esperando algo. Não havia rosto, não havia corpo, apenas uma presença. Meus pés estavam grudados ao chão, e meu corpo inteiro tremia. A figura foi se aproximando devagar, e quanto mais ela se aproximava, mais o ambiente parecia ficar gelado. Eu podia sentir o cheiro de terra molhada e umidade, algo que não fazia sentido ali dentro de casa. Minha avó não se moveu, apenas permaneceu sentada, me olhando com uma calma inquietante. Ela sabia o que aconteceria, e eu não. Eu olhei para ela, e vi em seus olhos algo que nunca havia visto antes, e medo. Ela parecia saber que, mais do que nunca, ela estava em débito com aquele espírito. E então, sem que eu pudesse compreender, a sombra se aproximou de mim. Eu tentei dar um passo para trás, mas meu corpo não obedeceu. Eu estava completamente paralisado, impotente diante daquela presença. Quando a sombra finalmente ficou a poucos centímetros de mim, uma voz grave e gutural, quase incompreensível, sussurrou ao meu ouvido: "Eu te protejo, mas você me deve." Eu não entendi o que aquilo significava, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era bom. Eu olhei para minha avó, desesperado, mas ela apenas balançou a cabeça lentamente, como se soubesse que não havia mais nada que pudéssemos fazer. O espírito, ou o que quer que fosse aquilo, desapareceu na mesma velocidade que apareceu. O ar voltou a ficar normal, e o ambiente, mais uma vez, se aquietou. Eu me vi ali, no meio da sala, ofegante, sem saber o que havia acontecido. Minha avó não disse uma palavra, mas seus olhos estavam fixos em mim. Não era mais a avó carinhosa que eu conhecia, mas alguém que sabia demais sobre o que não deveria saber. Ela me olhou com um misto de compaixão e tristeza, como se, finalmente,
tivesse me mostrado algo que eu não queria ver. Eu sabia que ela me amava, mas também sabia que algo estava muito errado. Eu me senti vazio, como se tivesse sido marcado de alguma maneira. Eu tinha uma dívida com aquele espírito, mas não sabia como pagá-la. O medo me dominava, e ao mesmo tempo, uma sensação de impotência tomava conta do meu ser. Eu não sabia como sair dessa situação, mas algo dentro de mim sabia que o espírito ainda estava lá, esperando. Ele havia ido, mas não estava longe. Ele me observava. Ele estava dentro da casa. Eu não consegui dormir naquela noite. Não conseguia mais olhar para as paredes da casa da minha avó sem sentir uma presença ali, em cada canto, observando, esperando. A madrugada passou devagar, como se o tempo tivesse se esticado em uma tortura insuportável. O silêncio estava lá, mas ele estava pesado, como se algo estivesse sempre se movendo nas sombras. Eu tentava convencer a mim mesmo de que era apenas o medo, a imaginação de alguém que tinha acabado de viver algo tão assustador, mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. Eu sentia a presença, sentia os olhos do espírito em mim. Na manhã seguinte, minha avó ainda não havia falado nada. Ela estava na cozinha, preparando o café da manhã como sempre fazia, mas o olhar dela estava distante, como se estivesse pensando em algo muito profundo, algo que eu não fazia ideia do que fosse. Eu me aproximei dela e, com a voz trêmula, perguntei: vovó, quem era aquele espírito? O que ele queria de mim? Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse pesando suas palavras, e, finalmente, disse: dele veio porque você precisa entender. Meu filho, você carrega algo que ele precisa, algo que eu guardei para você desde o seu nascimento. Eu fiquei em silêncio, esperando mais, mas ela apenas continuou mexendo na panela, como se aquilo já fosse um assunto fechado. Eu não podia deixar de sentir que havia algo mais, algo que minha avó não queria me contar, algo que ela sabia, mas não me dizia. Eu decidi ir até o quarto dela mais tarde naquele dia, procurando respostas. Olhei para todos os lados, como se o próprio ar estivesse me observando, e então entrei. O quarto estava exatamente como eu me lembrava, simples, com móveis antigos, e uma cama de ferro que rangia sempre que alguém se sentava nela. Eu fui direto até a pequena escrivaninha onde ela guardava seus objetos mais preciosos. Ela nunca gostou de esconder nada, e sempre dizia que tudo tinha um propósito, uma razão de estar ali. Abri uma gaveta, e encontrei um velho diário. Eu sabia que aquele diário era dela, algo que ela sempre usava para registrar suas rezas e preces. Eu hesitei por um momento, mas algo dentro de mim disse para eu continuar. Eu comecei a folhear as páginas amareladas, e logo encontrei algo que me fez parar. Na página seguinte estava escrito: do espírito que veio buscar a alma da próxima geração. Ele tem que ser apaziguado, ou ele tomará o que pertence a ele. As palavras estavam claras, e meu coração disparou. Era uma referência direta a mim, a próxima geração. Eu pensei: ele veio por mim. Eu senti uma onda de pavor me tomar, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre os meus ombros. Aquela sombra, aquele espírito, não estava apenas ali por acaso. Ele tinha um propósito, e esse propósito, de alguma forma, envolvia a minha vida. Eu corri até a cozinha e encontrei minha avó ainda na mesma posição. Ela não se virou, mas disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido antes: agora você sabe, agora você entende. Eu a olhei, sem saber o que fazer, o que dizer. Eu estava perdido, e a única coisa que sabia era que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. O espírito ainda estava ali, e agora ele não me deixaria em paz até que eu cumprisse o que ele queria. Eu não sabia o que fazer, não conseguia entender tudo aquilo. Como minha avó sabia? Como ela sabia sobre o espírito e sobre o que ele queria de mim? Eu não estava preparado para isso. Não sabia o que era esse ou algo o que eu supostamente carregava ou o que o espírito queria. A sensação de estar sendo vigiado só aumentava, e parecia que, a cada minuto, ele se aproximava mais, como se o ar estivesse carregado de uma energia pesada, sufocante. Eu passei a noite em claro, tentando organizar meus pensamentos, mas nada fazia sentido. A cada estalo que a casa fazia, o meu coração disparava, e a sombra do espírito parecia crescer dentro da minha mente. Na manhã seguinte, minha avó não estava em casa. Eu não sabia para onde ela tinha ido, mas o silêncio que pairava sobre a casa era ainda mais angustiante. Era como se ela tivesse desaparecido, como se ela fosse a única ligação que eu tinha com a realidade. Eu decidi sair. A pressão estava insuportável. Eu precisava de respostas, então fui até o velho cemitério que ficava perto de casa. Era um lugar que eu sempre evitei,
principalmente depois de tudo o que minha avó me falava sobre espíritos e entidades. Mas algo me dizia que eu precisava ir lá. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Ao chegar, o vento parecia mais forte, e as árvores ao redor estavam quase completamente sem folhas. O cemitério estava vazio, o que só aumentava a minha sensação de desconforto. Eu caminhei entre as lápides, observando os nomes, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo. Foi então que eu vi, no fundo do cemitério, perto de uma sepultura antiga, havia uma figura. A primeira coisa que eu notei foi o brilho de seus olhos, como se estivessem iluminados por dentro. Um vulto pálido, uma silhueta que não deveria estar ali. O espírito. Ele estava de novo ali, e, dessa vez, ele não estava mais esperando. Ele me encarava, imóvel, e de repente uma sensação de frio percorreu todo o meu corpo. Eu sabia o que ele queria. Sabia que não havia mais como escapar. Ele começou a se aproximar lentamente, e cada passo que ele dava me fazia sentir uma pressão no peito. Não sabia o que ele faria, mas algo me dizia que ele não me deixaria ir embora até que eu cumprisse com o que ele desejava. O espírito parou bem diante de mim, e por um momento tudo ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Seus olhos brilharam mais uma vez, e sua voz, suave e distante, se fez ouvir: "Você carrega o que é meu, e agora é hora de entregar." Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo. O que eu carregava? O que eu precisava entregar? Mas antes que eu pudesse perguntar, ele deu um passo à frente e sua mão tocou minha testa. Eu senti uma dor intensa, como se algo estivesse sendo retirado de dentro de mim. Foi rápido, mas eu sabia que algo tinha mudado para sempre. Quando o espírito se afastou, eu caí de joelhos, completamente exausto. O cemitério agora parecia mais silencioso, mais vazio. Quando olhei para cima, o espírito não estava mais lá. Ele tinha ido embora, mas eu sabia que aquela não seria a última vez que eu o veria. Eu ainda carregava algo que ele viria buscar novamente. E agora, mais do que nunca, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.